Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre a história do Brasil. E hoje, como vocês podem ver aqui na nossa tela inicial, a gente vai falar justamente do primeiro reinado. Se vocês lembrarem, a última aula que a gente teve foi daquele processo, de independência do Brasil, que a gente iniciou a narrativa lá em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, até o ano de 1922, que é a independência do nosso país. Então, a gente está dando sequência nessa ordem cronológica. Depois da independência, vem o que a gente conhece como primeiro reinado. Por que primeiro? Nós vamos ter dois, né? Na verdade, três, se a gente contar a regência, que é Dom Pedro I, aquele período regencial, e depois Dom Pedro II. Hoje vamos, então, falar do ano de 1822 até 1831. Tudo bem? Logo depois da independência do Brasil, a gente sabe de uma figura importantíssima que passa a ter destaque, e a gente está falando de José Bonifácio, ele que está para vocês aqui na imagem. Olha só o que eu coloquei nos tópicos. Após a independência, figurava-se como a principal figura política do país. A gente já falou um pouquinho dele, em toda aquela articulação do que seria o Brasil independente. A gente vai ser uma república, um império, vai surgir essa monarquia constitucional. Bonifácio faz parte de todo esse pensamento, Ele é um cara esclarecido, teve a sua formação na Europa, viajou por vários países, conheceu de perto a Revolução Francesa, então era um cara ilustrado, que fazia parte de todo esse projeto de nação que era o Brasil. Segundo tópico, ocupou a pasta dos negócios do reino e dos negócios estrangeiros, portanto, ele passou a fazer parte do governo, ele era um ministro, defendia uma monarquia representativa com um executivo forte. Então, vamos lá. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, como a monarquia era entendida pelo Bonifácio como aquilo que podia garantir a ordem aqui no Brasil. E ele fala de um executivo forte, justamente a figura do imperador, que vai dar essa coesão nacional. E por último, ele era um crítico da democracia, porque ele entendia que, se fosse instaurada uma democracia aqui no Brasil, nós cairíamos em desordem, tudo bem? Não conseguiríamos segurar esse vasto território. Seria, vamos dizer, ele tinha medo que o território se desintegrasse, como aconteceu em toda a América Espanhola. Se vocês olharem em todo o território que era espanhol aqui, não se dividiram em um monte de repúblicas. Para o Bonifácio, isso poderia acontecer no Brasil, se não tivéssemos uma monarquia forte, se a gente não tivesse o controle da nação na mão de poucas pessoas. Então, vocês podem ver que o nosso problema com a democracia, ele não é de hoje. Pelo contrário, Depois de destacar a figura do José Bonifácio, vamos falar de quem reconheceu a independência do Brasil. Estados Unidos é a primeira nação a reconhecer a independência no ano de 1824, portanto, 2 anos depois, da nossa declaração. Qual que é a intenção dos Estados Unidos ao reconhecer a nossa independência? Vamos lá. Ora, é um país que só comercializava até então com a sua metrópole, depois passou a comercializar com a Inglaterra a partir de 1808, mas só tinha essas duas vias de comércio. Os Estados Unidos enxergam, então, uma oportunidade de compra e venda, uma oportunidade de negócio, de comércio, de fazer uma nova nação alinhada aqui no continente americano, tá certo? Então, é por isso que os Estados Unidos reconhecem a independência brasileira. Depois, a gente tem o reconhecimento por parte de Portugal, no ano de 1825. Eu coloquei aqui que eles recebem 2 milhões de libras esterlinas, mas é o seguinte, esse dinheiro não é pago em libras esterlinas para Portugal. Vai ter um repasse das dívidas de Portugal com a Inglaterra para o Brasil, tá? Então, esse dinheiro que o Brasil estaria pagando a Portugal está indo direto para a Inglaterra. E, por fim, a Inglaterra também reconhece a independência, aceita mediante a renovação dos tratados de 1810. O ano de 1810 tem um reajuste das alíquotas,
das taxações entre, entre Brasil e Inglaterra e Brasil e Portugal, e a Inglaterra, então, pede a renovação desse tratado por mais 15 anos. Essa é a condição que a Inglaterra dá para reconhecer a independência do Brasil. Maravilha? Isso aqui é tranquilinho. Quando inicia, então, o período do primeiro reinado, a gente precisa fazer uma constituição. O Brasil agora é independente, a gente precisa ter a nossa própria legislação, não é? Então, a Assembleia Constituinte é o processo em que se cria uma Constituição. Esse termo vocês vão ouvir em diversos outros lugares, por exemplo, a Assembleia Constituinte Francesa, quando se estuda a Revolução Francesa de 1789. A Assembleia Constituinte, o processo da Constituinte, é o processo em que cria uma Constituição. Lembrem também, com a abertura democrática, né, aqui no Brasil, a gente teve uma Constituinte que fez a nossa Constituição, que está vigente até hoje. O que acontece? Essa Assembleia se instalou no dia 3 de maio de 1822. Ela era composta por altos dignatários da Igreja, proprietários e juristas, e eu dou destaque aqui para os irmãos Andrada. Estou falando do Bonifácio, né, do José Bonifácio, dos seus irmãos, que também tinham grande influência nas esferas de poderes aqui no Brasil. O projeto visava limitar os poderes imperiais, então a ideia não era dar poder indiscriminado para o imperador. A gente tem que criar alguma coisa que regule esse poder. Mas, como eu disse, o poder imperial ele tem o apoio ali da maioria, mas não de forma unânime, não de forma única. É preciso criar leis, é preciso criar formas de poder que deem uma limitada nesse poder imperial. Essa Constituição, que se dá no ano de 1823, que na verdade ela não é finalizada, vocês vão entender por quê, é conhecida como a Constituição da Mandioca. E olha aqui. Por que, né, é conhecida como a Constituição da Mandioca? Porque o sistema eleitoral que era previsto pelo projeto de 1823, que é de Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio, tinha esse modelo aqui que eu criei para exemplificar, esse modelo de voto. Então, por exemplo, para eu ser um eleitor de paróquia, eu tinha que ter uma renda de 100 alqueires de farinha de mandioca. Esse eleitor de paróquia poderia eleger o eleitor de província. E para eu ser um eleitor de província, eu tinha que ter uma renda de 200 alqueires de farinha de mandioca. O que o eleitor de província fazia? Ele escolhia o deputado e também escolheria os senadores. Para eu ser um deputado, eu teria uma renda de 400 alqueires de farinha de mandioca e para eu ser um senador, 800 alqueires de farinha de mandioca. Espero que nesse quadrinho que eu montei fique bem claro qual que era o projeto, portanto, uma inclusão nas redes de poder de forma censitária. A questão é, esse modelo e essa Constituição não chega a existir. Por quê? Noite da agonia. Essa é uma expressão famosa, né? Vocês vão entender o que é isso. Dom Pedro I ordenou o cerco ao prédio da Assembleia, reunida em sessão permanente, e determinou a dissolução da Constituinte, em 12 de 11 de 1823. Vários integrantes foram presos e deportados, entre eles José Bonifácio. Por quê? O imperador não estava concordando em ver as discussões que estavam acontecendo ali, que visavam limitar o poder imperial. É nesse momento que o Bonifácio começa a se afastar do imperador. Tanto que, quando é dissolvida a Constituinte, José Bonifácio tem que vazar. Ele tem que vazar do Brasil, porque nesse momento já se acirrou essa disputa de poderes. É conhecida como Noite da Agonia, então é esse dia, o dia 12 de novembro de 1823, quando Dom Pedro manda o exército cercar o prédio da Assembleia e retirar todo mundo dali de dentro. Ele barra essa Constituinte.
Aí o que que acontece? Bom, se a gente não fez uma Constituição, alguém agora precisa fazer. Chuta quem vai fazer? Justamente o imperador. Por isso que eu coloco aqui, olha, em seguida, em 15 de março de 1821, eu coloquei errado, desculpa, gente. Aqui é 1824. O imperador outorgou a nova Constituição. Se ele outorgou, significa que veio de cima, tudo bem? O imperador montou à sua semelhança essa nova Constituição. A Constituição previa 4 poderes. Isso aqui é uma jabuticaba, é uma coisa brasileira. Olha que maravilha. A Constituição previa 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. A lei, além de eleições censitárias indiretas. Por que é uma jabuticaba? O Brasil criou um modelo, a gente se apropriou da divisão dos 3 poderes, que surgiu lá com o Iluminismo, né? Com Montesquieu. Montesquieu deve ter se revirado no túmulo quando viu na nossa Constituição que tinha um 4º poder, era o poder moderador. Porque a gente vai entender como isso funcionou, principalmente no segundo reinado. Vai ter um papel fundamental esse 4º poder no segundo reinado. Mas só para vocês entenderem, o poder moderador seria aquele que tem influência em todos os outros poderes. Então, ele age sobre o executivo, sobre o legislativo e sobre o judiciário, na tentativa de moderar, de conciliar esses poderes. Ora, é evidente que isso foge totalmente à ideia originária dos 3 poderes, que é a medida de pesos e contrapesos. Os 3 poderes, eles se moderam entre si. Não deve haver a necessidade de um 4º poder, porque quebra a ordem, quebra essa harmonia entre os poderes. Você pode falar, mas nem sempre os 3 poderes são harmoniosos, eles entram em conflitos o tempo todo. Mas justamente para a gente garantir o correto funcionamento dos 3 poderes, eles têm que se conflitar, mas temos que ter instituições e regras que não deixem nenhum desses se sobressair. Eles podem ter conflitos. Esses conflitos justamente moderam, limitam o que o outro poder faz. É assim que se dá a organização. O poder moderador não. Ele vem para interferir nos outros poderes. E é claro que vai ter um desbalanço, vai ter um desequilíbrio, vai ter uma alteração na ordem que deveria ser dos 3 poderes. Eu trouxe aqui alguns destaques, né? Na verdade, 2 destaques da Constituição de 1824, que vocês podem pegar online, tá? Todas as constituições brasileiras estão disponíveis na internet. No capítulo 6º, chamado das eleições, a gente tem o artigo 90 que diz: a nomeação dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias são feitas por eleições indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes os representantes da nação e província. Então, novamente, né, você tem uma eleição que ela é indireta, você vota em representantes que vão escolher por você. E a gente tem aqui, no título 5º do Imperador, capítulo 1, que fala sobre o poder moderador, o artigo 98, que fala: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Então, eu trouxe só para exemplificar para vocês a importância, né, desse poder moderador, o quanto de poder que o imperador adquire. Em uma única pessoa, quanto poder acumulado a gente tem. Quem quiser entrar lá na Constituição de 24 e dar uma lida em todos os artigos que falam do poder moderador, é bem esclarecedor e vai ser importante, como eu falei,
para a gente no segundo reinado também. Eu diria que até mais no primeiro, tá bom? Aí vejam, a Confederação do Equador, que a gente vai conversar brevemente, se dá no ano de 1824, representa, talvez seja a maior representante da indignação do povo para com o sistema imperial, para com o imperador. Importante a gente ressaltar brevemente, Dom Pedro era português, então já havia uma rivalidade entre o imperador e alguns moradores brasileiros. Já havia, por parte de alguns, esse sentimento de não pertença, de não representatividade. Então é natural que muitas pessoas, eu estou falando principalmente dos brasileiros, vissem com os maus olhos o imperador Dom Pedro I. A Confederação do Equador vai deixar isso escancarado. Motivos, principalmente a dissolução da Constituinte, que teve uma repercussão negativa no país, porque foi visto como um gesto extremamente autoritário. Se o Brasil acabou de passar pela sua independência, o povo que queria independência estava tentando se livrar do jugo, se livrar do peso, se livrar das correntes de Portugal, se vê novamente sob um governo autoritário. Então, a dissolução da Constituinte representa isso. É evidente que teve uma repercussão negativa. Em Pernambuco, local conhecido pela aversão aos portugueses de longa data, formou-se uma junta governativa em 1824. Pernambuco já faz parte, tentem lembrar, a gente disse que o Nordeste brasileiro ficou sobrecarregado de impostos quando a coroa portuguesa veio para o Brasil. Lembrem, lá de 1808. Como o Rio de Janeiro se tornou polo, havia já essa disputa de poder interno, então o eixo estava todo no Rio de Janeiro, o Nordeste estava em segundo plano, e o Nordeste foi sobrecarregado de impostos para bancar muitas coisas que eles não utilizavam, para bancar principalmente aquilo que era feito no Sudeste. Então, novamente, destaco, vem de longa data já essa aversão aos portugueses. As províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba solidarizaram-se com Pernambuco, constituindo uma república independente com o nome de Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador é essa tentativa de criar uma república independente. É a tentativa de se separar do Brasil, criar uma república própria, certo? E como eu disse aqui, tem apoio do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, apesar do movimento se iniciar em Pernambuco. Por fim, os rebeldes estavam mal armados e não tinham organização suficiente para sustentar o novo sistema. Então, não durou nem 2 meses a Confederação do Equador. Brevemente, ela é dissolvida. São perseguidos, os seus representantes são mortos. O Frei Caneca é talvez o maior nome, ele já tinha participado da Revolução de 1817 em Pernambuco, e ele é condenado à forca. Mas na hora de ser enforcado, muita gente, o próprio Carrasco, né, as pessoas não querem o enforcamento do Frei Caneca porque isso significava uma morte, como eu posso dizer, de alguém que não tem, me fugiu a palavra agora, mas como alguém que não tem caráter, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que não tem um bom comportamento, ela é desonrosa. Então, o Frei Caneca, em vez de ser enforcado, ele é fuzilado. Pode questionar que não muda nada, mas é uma questão simbólica. É uma morte mais digna do que ser enforcado. A Guerra da Cisplatina é outro movimento que atua contra o imperador. No ano de 1825, o Brasil perde a guerra. Estou no primeiro tópico aqui, ó. E o território que é atualmente o Uruguai. Então, era um território que era brasileiro,
Dom Pedro I, ele bate na tecla de que aquele território deve ser mantido no Brasil, vai à guerra, porém ele perde essa guerra, o Uruguai se alia ali à Argentina, acaba perdendo esse território, o atual Uruguai, e a perda da guerra aumenta sua impopularidade. Então vejam, esses processos que eu estou mostrando para vocês é para tentar deixar evidente o quão suja a imagem do imperador ia ficando ao passar do tempo, o quão impopular ele ia ficando. A guerra também gera dívidas, o que depois vai ser o que é algo extremamente negativo para o governo, né? Depois você tenta retirar da população para suprir um gasto que o governo teve. O gasto em guerras é sempre uma questão muito polêmica, porque será que essa guerra representa, né, os interesses do povo ou representa o interesse de uma elite? Isso tem que ser sempre problematizado. E com isso eu vou mostrar para vocês o declínio do poder imperial. Primeiro que em 1826 a gente tem a morte de Dom João VI. Lembrem, Dom João VI, pai de Dom Pedro II, que foi embora para Portugal depois da Revolução do Porto, que pedia a sua volta. Também pediu a volta de Dom Pedro I, mas a gente teve lá o dia do fico, lembrem? O dia do fico, quando Dom Pedro bateu no peito e falou, eu vou ficar no Brasil, e aí a gente conhece essa história. Dom Pedro é aclamado seu sucessor, vejam bem. Quando falece Dom João lá em Portugal, quem que é o sucessor de Dom João? Dom Pedro I. Porém, Dom Pedro renuncia à coroa portuguesa e a transfere para sua filha, Dona Maria da Glória. Licença que eu vou tomar só mais um golinho d'água. Obrigado. Então, Dom Pedro diz, olha, eu vou ficar no Brasil. Eu passo a sucessão do trono para minha filha, Maria da Glória, ela vai reinar no meu lugar. Aí vem uma questão. Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, ele iria se casar com a própria sobrinha, portanto, ele ia se casar com Dona Maria da Glória, que ainda não era Dona Maria da Glória. Mas ele toma o poder antes de consolidar o casamento com sua sobrinha. Então, esse casamento estava arranjado para acontecer, mas ele não teve essa paciência, ele dá um golpe, ele toma o poder antes de consolidar esse casamento, e aí Dom Pedro fica furioso com isso, porque ele usurpou o poder da coroa. E ele opta por combater os chamados miguelistas, que são aqueles que apoiam Dom Miguel, e essa situação irritava profundamente os brasileiros, porque, veja, Dom Pedro vai apoiar e vai participar de uma guerra que nada tem a ver com o interesse do povo brasileiro. Ele vai participar de um combate que nada representa o povo brasileiro. E havia também a divisão política entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Aqui no Brasil, o Partido Brasileiro, obviamente, representado pelos brasileiros e aqueles que queriam atender às demandas brasileiras, e o Partido Português mais ligado ao imperador e que era favorecido de alguma forma por ser mais próximo, né? Então vejam quantas coisas foram acontecendo para esse poder imperial ir sendo diluído. São diversas coisas. Isso inicia pelo simples fato de Dom Pedro ser português. O fato dele ser português não representar muitas pessoas aqui no Brasil. Muitas dessas pessoas não se viam representadas nele. Depois ele tem a Confederação do Equador, que acho que é o auge, né, dessa tentativa de separatismo. Ele vai lá, reprime de forma brutal a Confederação do Equador, entra na Guerra da Cisplatina, perde a guerra, perde o território, gasta dinheiro, endivida o país. A hora que morre o seu pai, ele coloca sua filha tem o poder usurpado, ele vai colocar novamente o dedo brasileiro em uma ferida que nada tem a ver com a do povo brasileiro, isso só vai decaindo a sua popularidade. Não tem como ser de outra forma. E aí, a gente tem a famosa Noite das Garrafadas, no ano de 1831, quando ele está retornando de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e aí se arma uma festa em comemoração ao imperador, por parte dos aliados portugueses ali, numa tentativa de dizer, olha, o imperador ele está com tudo, ele está com o nosso apoio, sabe, essas coisas bem montadas,
pessoal bem mequetrefe que fica em volta do líder político para tentar falar, olha, tá tudo bem, não está acontecendo nada, vocês acham que é de hoje, mas não é. Dom Pedro I tinha essa turminha aí que fez a festa lá para ele, para falar que está com o imperador. Os brasileiros vão para cima, fica conhecido como Noite das Garrafadas, porque é garrafa voando para todo lado, é briga de bar, e isso deflagra justamente essa divisão, esse racha que tem entre a população que vive aqui no Brasil. Para tentar recuperar isso, o que ele faz? Coloca um gabinete liberal. Ele põe ministros brasileiros na intenção, né, de acalmar os ânimos da população. Fala, não, a gente vai soltar um pouquinho a mão aqui, mas a população não fica calma, coisa nenhuma, a coisa não funciona. Então ele vai lá e faz o Ministério dos Marqueses, que é uma retomada de um ministério mais conservador. Isso demonstra que ele estava perdendo a linha né, ele estava perdendo o comando. Coincidentemente, né, essa troca ministerial aí, pelo jeito, mostrou que ele não tinha capacidade de governo. No dia 7 de abril de 1831, então, ele abdica do trono, ele abre mão do trono, e aí vai iniciar aquele período que a gente conhece como o período regencial. A gente vai ter as regências comandando o país, né, não mais um imperador, até acontecer lá o famoso golpe da maioridade. O Brasil é cheio de golpe, isso garanto para vocês. É uma emoção atrás da outra nessa nossa cronologia dos estudos da história do Brasil. Até o golpe da maioridade, quando inicia o segundo reinado. Bom, espero ter apresentado para vocês, esse era o último slide, as principais características desse momento, tá? É evidente que não tem como a gente abordar tudo aqui, é um período muito conturbado, é claro, mas eu tentei dar as linhas gerais, tudo bem? E de como esse governo foi extremamente conturbado, tinha apoio de um lado, mas tinha uma crítica muito forte do outro, e até porque nos vestibulares cai muito a Confederação do Equador, é extremamente importante esse período, Guerra da Cisplatina também cai, é uma coisa interessante, a própria Noite das a Noite das Garrafadas, né? Também porque ela demonstra, é quase uma sátira, né? Mas que demonstra essa divisão da sociedade aqui no Brasil. Então também é sempre muito bem abordada. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa sabem que eu estou à disposição. Obrigado a todos e todas e até uma próxima.